Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto quanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viviam centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a terra e uma época que desperta a curiosidade de muita gente. É claro que nós estamos falando de antes do dilúvio, ou seja, era prediluviana. A Bíblia registra o período antes do diluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que será que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Mas antes eu já te peço que você estrale o dedo nesse like e que se inscreva no canal, pois estarei trazendo várias coisas incríveis sobre a Bíblia Sagrada que você não sabia. Então, vamos lá! Obviamente, a primeira família antes do diluviano foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antes do diluviano. Ele matou de forma covarde Abel, seu próprio irmão, sangue do seu sangue. Depois de seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a esta cidade o nome de seu primeiro filho, Enoque. E essa cidade, antes do diluviano, é a primeira cidade mencionada na Bíblia em Gênesis capítulo 4. Ao contrário das teologias que se afastam da Bíblia, a própria Escritura deixa claro que o homem foi criado por Deus como um ser dotado de racionalidade e capacidade moral. Isso implica que, embora o ser humano passe por um processo de evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não há, do ponto de vista bíblico, um processo evolutivo que transforme em espécie, como algumas teorias científicas sugerem. Esse fato se torna evidente quando consideramos os relatos bíblicos sobre o período que precedeu o dilúvio. Como mencionado anteriormente, Caim, o primeiro ser humano nascido na terra, demonstrou habilidades suficientes para construir uma cidade. Além disso, os seus descendentes desempenharam papéis cruciais no avanço da sociedade pré-diluviana. Pode-se citar o exemplo de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, que contribuíram para que esta sociedade aprendessem a construir habitações em forma de tendas e domesticar rebanhos de gado, a desenvolver habilidades artísticas, incluindo a criação de instrumentos musicais e a aprimorar a forja de ferramentas, trabalhando com cobre e ferro. Em seguida, durante a era de Noé, a Bíblia ilustra como a humanidade já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Embora a Bíblia ofereça poucos detalhes sobre esse período em particular, é evidente que a sociedade antes do dilúvio testemunhou um notável avanço, tanto em termos tecnológicos quanto culturais. Uma questão comum sobre o período pré-diluviano gira em torno de sua duração. Em outras palavras, quanto tempo durou esse período na história? A Bíblia, na verdade, não fornece um registro preciso desta extensão de tempo. No entanto, muitos estudiosos sugerem que o intervalo entre a criação e o dilúvio poderia ter sido consideravelmente mais longo do que todo o restante da narrativa bíblica. Numerosas tentativas foram feitas para determinar as datas desses períodos, mas todas elas acabaram sendo infrutíferas. Na realidade, o único indício cronológico disponível sobre esta era está contida na lista genealógica registrada em Gênesis capítulo 5. Contudo, a tarefa de estabelecer datas precisas com base nesse registro é altamente improvável, visto que esta
esta não é a finalidade principal das genealogias bíblicas. Elas concentram-se mais na rastreabilidade das linguagens do que na especificação de informações cronológicas. Adicionalmente, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não abrangentes, o que significa que podem conter omissões propositadas, destacando os indivíduos de maior relevância na narrativa bíblica. No entanto, o que de fato deixou uma marca indelével no período que precedeu o dilúvio foi a presença do pecado. A Bíblia esclarece que o estilo de vida pecaminoso que Caim abraçou rapidamente alastrou-se pela civilização antes do dilúvio. Um exemplo notável disso é encontrado em Lameque, um descendente de Caim que se tornou o primeiro polígamo mencionado nas Escrituras. Além disso, Lameque cometeu um duplo homicídio e, chocantemente, ostentava seu ato cruel, como registrado em Gênesis capítulo 4, nos versículos 18 ao 24. Além disso, Caim, o assassino de Abel, não demonstrou qualquer remorso por seu ato nefasto. Pelo contrário, Caim pareceu julgar que a punição divina aplicada a ele era injusta. No capítulo 6 do livro de Gênesis, a Bíblia ainda relata que na época que aconteceu o dilúvio, ocorreu um evento intrigante. Os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Algumas interpretações sugerem que essa união envolveu seres espirituais, mantendo relações com mulheres na terra, possivelmente referindo-se a anjos caídos. A maioria dos estudiosos concordam que a interpretação mais alinhada com o texto bíblico sugere que essa mistura, na verdade, representou a degradação moral causada pelos relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias. Isso resultou rapidamente na prevalência da impiedade, tornando-se característica dominante daquela sociedade, significando que, naquele período, a linhagem justa de Sete manteve o conhecimento de Deus. No entanto, com o tempo, essa linhagem se fundiu com a linhagem ímpia de Caim, levando à intolerável depravação espiritual. Dessa mistura surgiram até mesmo os Nefilins, homens corajosos e famosos na antiguidade. No período anterior ao dilúvio, também houve indivíduos profundamente devotos ao Senhor. Abel, por exemplo, tornou-se o primeiro mártir e continuou sendo um exemplo de fé, reconhecido até nos templos do Novo Testamento. Enoque mantinha uma relação tão próxima e profunda com Deus que foi arrebatado, poupado da morte. Por último, Noé nasceu, cresceu e se tornou homem no período pré-diluviano. O registro bíblico destaca que, nos anos finais desse período, Noé era uma rara exceção, uma pessoa que permanecia fiel e temente ao Senhor. O texto bíblico nos informa que, diante da disseminação, da depravação generalizada naquela civilização, a família de Noé foi a única que encontrou graça perante Deus. Foi nesse cenário que o período chegou ao seu desfecho, quando Deus, não suportando mais a situação, desencadeou sua ira e devastou a terra. A perversidade atingira níveis alarmantes, a ponto de provocar o descontentamento divino e o registro de um arrependimento de Deus por ter criado a humanidade. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da era pré-diluviana desta maneira: foi assim que o mundo daquela época pereceu, afogado pelas águas do dilúvio. Esses acontecimentos servem de alerta para nós hoje. Jesus Cristo, ele mesmo advertiu que, nos últimos dias desta era, o estilo de vida reminiscente do período prediluviano ressurgirá.
Cada indivíduo buscará sua própria vontade, seus próprios desejos, entregando-se a festas, banquetes e relacionamentos, ocupado demais para atender ao chamado de Deus, ao arrependimento. Portanto, assim como aconteceu com a geração que antecedeu o dilúvio, as pessoas só compreenderão a gravidade da situação quando o juízo divino for inevitável, sem chance de retorno. Jesus ilustrou esse momento, comparando-o à época pré-diluviana, quando os ímpios foram submersos pela água do dilúvio e não tiveram mais chance. Portanto, se você hoje crer no Senhor Jesus e se entregar a Ele, você será salvo. Então aproveite esse momento, enquanto a ira ainda não chegou. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se inscreva neste canal e deixe o seu like. Compartilhe com um amigo que você gosta muito, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudá-la a se entregar aos braços do Senhor. Um forte abraço e até a próxima.